Olá, tudo bem com você? Espero que esteja tudo bem. Eu espero que você tenha tido um dia abençoado. Um Feliz Natal para todos nós, que você tenha celebrado o nascimento de Jesus. Hoje, 25 de dezembro, nós celebramos o nascimento de Jesus. Nós, como comunidade, no culto presencial, já celebramos o Natal, já tivemos um momento de confraternização de final de ano no domingo passado. Nós tivemos uma ceia, tivemos um culto abençoado. Este domingo e o próximo, como você já sabe, nós não teremos atividades presenciais. Voltamos só no segundo domingo de janeiro. Eu gostaria de compartilhar uma palavra com você, palavra para você hoje, o Evangelho de Mateus, capítulo 2. Vou compartilhar a tela com você aí. Veja só, Mateus, capítulo 2, a partir do versículo 1. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém. E perguntavam: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou alarmado e com ele toda Jerusalém. Então Herodes convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo e lhes perguntou onde o Cristo deveria nascer. Eles responderam: Em Belém da Judéia, porque assim está escrito por meio do profeta: E você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais de Judá. Porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo Israel. Com isso, Herodes, tendo chamado os magos para uma reunião secreta, perguntou-lhes sobre o tempo exato em que a estrela havia aparecido. E enviando-os a Belém, disse-lhes: Vão e busquem informações precisas a respeito do menino. E quando o tiverem encontrado, avisem-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, os magos partiram, e eis que a estrela que viram no oriente ia adiante deles, até que chegando parou sobre onde o menino estava. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e, abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. E tendo sido avisados por Deus em sonho para não voltarem à presença de Herodes, os magos seguiram por outro caminho para a sua terra. Mateus capítulo 2, versículo 1 a 12. Deixa eu compartilhar aqui com você. Bem, você já conhece esse texto. Mateus é o único evangelho que coloca, um dos evangelistas que compartilha essa passagem onde tem os três magos. Esses três magos são possivelmente gentios, são pessoas que estudam astrologia. E embora o Antigo Testamento condene essa prática, era também, mesmo entre os judeus, havia a prática da astrologia, os estudos dos astros, das estrelas. Então Mateus não está colocando nem como positivo e nem como negativo essa prática, mas é uma ênfase entre esses três magos que identificam a chegada do Messias através do estudo da astrologia, mas possivelmente a ênfase de Mateus é que eles eram gentios, possivelmente oriundos da Babilônia, um lugar mais longe, ou então a Pérsia, ou então o deserto da Arábia. Tá? Então, eles identificam a chegada do Messias. Eles chegam na capital, vamos chamar assim, Jerusalém. Aí temos o personagem Herodes. Herodes é um governante. Ele matou seus opositores logo nos seus 3 primeiros anos. Então ele era cruel, era um homem cruel, preocupado com o seu domínio, com o seu poder, com a sua fama, tá certo? Então Herodes, ao ouvir aquilo, fica alarmado, ele e toda a cidade, fica sabendo que esses três magos vieram aqui reconhecer. E o que é interessante no texto é que diz, que os magos diz, olha, viemos aqui, né, para trazer a homenagem ao menino que nasceu, rei dos judeus. Ele não fala o menino que será rei, é o menino que nasceu já rei, ele já é rei, né? E aí ele chama sacerdotes e escribas, são duas seitas entre os judeus,
que são os saduceus e os fariseus. Os saduceus não estão preocupados com a chegada do Messias, identificar a chegada do Messias. Os fariseus têm uma certa preocupação, mas imaginam que vai ser mais tarde. Os únicos que talvez naquela época estão preocupados com a chegada do Messias e acreditam que é naquela época são os essênios, tá bom? Que não é citado no texto. Bem, os magos, o texto diz que encontram através da estrela, chega em Belém. Possivelmente eles estudaram a astrologia, mas também os textos judaicos, porque há bastante judeus também na região ali da Babilônia. Os magos encontram a casa e o texto diz que eles entregam seus presentes. E aqui, com esses personagens, eu gostaria de compartilhar a palavra de Deus contigo, alguns pontos. O primeiro é o problema comum da época, mas comum também no ser humano, comum na nossa sociedade, que é uma vida em torno do receber. O que eu tenho para receber? Na tipologia aqui é a figura de Herodes. Herodes é essa figura. Ele tem sede por poder, como já mencionei, ele matou seus opositores. Então tudo que ele tinha medo de perder o poder, ele saía matando mesmo seus opositores. Para ter noção que ele é um ser humano em torno de si mesmo, centrado em si mesmo, com medo de perder o seu poder, o seu status, a sua fama. Ele gosta de ser o centro das atenções, a única luz que deve brilhar é a dele mesmo. E que os historiadores dizem que ele matou a sua própria esposa e matou seus próprios 2 filhos. Herodes é essa figura cruel, egoísta. Ele é tão egoísta e fingido que quando os magos dizem, olha, nós viemos aqui para adorá-lo, para trazer as nossas homenagens, ele chama os magos numa reunião secreta e finge ser alguém preocupado com a chegada do Messias. Ele diz, olha, vão lá, identifique e traz as informações para mim, porque eu quero adorá-lo. E é mentira, a gente sabe disso. Ele quer essas informações para matar o Messias, porque todo mundo que vai atrapalhar a vida dele, ele quer destruir. E aqui, o Herodes, ou esse primeiro ponto que eu coloco, uma vida, quando nós vivemos uma vida só em torno de receber, eu só quero receber. Nós vivemos uma sociedade de consumo, de só receber, de troca. O que eu ganho com isso é sempre o eu no centro, uma sociedade do individualismo. Eu mereço ser feliz. O que eu ganho com isso? O que eu ganho com isso nesse trabalho? O que eu ganho com isso nesse voluntariado? O que eu ganho com isso nessa relação de amizade, nesse casamento? O que eu ganho com isso indo a essa igreja? O que eu ganho com isso ao participar dessa cidade, desse país? O que eu ganho com esse novo governo? É sempre os meus direitos. Isso não é justo comigo. Então eu estou preocupado com o que é justo para mim, não o que é justo para o que é a justiça para todos. Então, aqui está a figura de Herodes. Eu estou com sede de poder, de ser o centro, de ser agradado, de ser servido, de ser adorado, de receber homenagem, receber presentes, sempre de ser do meu jeito. Eu estou preocupado com os meus prazeres, se aquilo vai me trazer conforto, alegria, e não o desconforto. Eu tenho medo de perder o meu status, a minha imagem, o meu poder. E aqui é uma vida centrada em si mesmo. Aqui é o problema do ser humano, e aqui é o problema que a gente pode identificar nessa figura de Herodes. E com isso, se a gente vive nessa vida, se a gente é levado por esses valores, nós temos uma tendência a destruir relacionamentos. Nós temos uma tendência a excluir pessoas das nossas vidas, a eliminarmos pessoas das nossas vidas. Nós esgotamos as pessoas porque nós sugamos as pessoas de tudo que ela pode nos oferecer, nós queremos. E às vezes nós lidamos com as pessoas como se fosse objeto de consumo, porque nós sempre queremos mais delas e sempre do nosso jeito, que visa o nosso prazer, que visa a nossa fama, o nosso status ou a nossa segurança. É sempre o nosso eu. E aqui há um problema. Esse tipo de vida é uma vida que é um saco furado. Sempre nós lidamos com a insatisfação. E aqui, se esse é o problema, o texto nos apresenta
a solução. E é claro que o menino Jesus no texto, ele é a solução das nossas vidas, mas é na figura dos 3 magos, dos 3 gentios que trouxeram os seus presentes. Então, se o problema da humanidade é uma vida em si mesma, em busca de poder, controle e satisfação para ele mesmo, para o indivíduo, uma vida que busca ser o próprio Deus, roubar o lugar de Deus, que é a figura do Herodes, os 3 magos apresentam a esperança, a solução, porque eles trouxeram seus presentes, é uma vida de se doar. E eles, Mateus deixa claro que eles não estavam entre os religiosos, eles não estavam entre os sacerdotes, entre os escribas, entre os praticantes judaicos, entre os essênios. Eles estavam entre os gentios. Claro que possivelmente estudavam os textos judaicos, e você viu que eles consultaram também ali, quando Herodes consulta, eles vê que os religiosos falam, olha, possivelmente é a cidade de Belém que o Messias vai nascer. Mas eles trouxeram 3 tipos de presentes. Claro que alguns estudiosos tentam trazer qual é a simbologia desses presentes, que é ouro. Alguns colocam que o ouro simboliza a realeza, a riqueza. O incenso, que você deve saber que é uma resina que você perfurando as cascas, a casca de diversos tipos de árvores pode trazer uma resina, e através dessa resina que se faziam na época o incenso, que também tem o seu brilho, que também pode iluminar, mas também simboliza, ele perfuma o ambiente. Alguns colocam que o incenso pode simbolizar a divindade de Jesus. E por fim a mirra, que também se extrai de alguns tipos de árvores da Arábia, também pode ser para perfume, mas também para embalsamar o corpo, utilizado para a limpeza do corpo na época da pessoa que morreu, né? Você vai lembrar também esse papel. Aí alguns falam, não, então, identificando a realeza de Jesus, a divindade de Jesus, mas também a sua paixão e a sua morte por nós. Mas, na verdade, o que o texto diz é que os 3 magos trouxeram 3 presentes caros. Provavelmente esses presentes até patrocinaram a viagem. Eles tiveram que trazer, porque foi dos seus tesouros. O texto diz que é dos seus tesouros que eles tiraram esses presentes caros. Custou algo para eles. E aqui nós aprendemos que, através dos magos e através de Jesus, a importância de ter uma vida em dar-se, em doar-se, em servir, em se entregar. Você se doa o seu tempo, suas habilidades, seus talentos, o seu pensar, as suas emoções, seus sentimentos. Às vezes você tem o sacrifício em se doar, você sai da sua zona de conforto, isso lhe custa algo. Doar custa algo, mas a vida verdadeira, a vida plena, está em se dar, em se doar. Primeiramente, claro, a Deus, em servir a Deus. E aqui nós entramos num ponto que o Evangelho ele confronta a nossa sociedade atual. Porque nesse período de Natal e Ano Novo, nós trocamos presentes. Nós, às vezes, temos as festividades. Porém, na sociedade atual, às vezes nós damos presentes, por exemplo, podemos dar presente preocupado com o que vão pensar da gente sobre aquele presente. Eu vou dar esse presente porque tá na moda, porque a pessoa gosta, ou porque custa algo, ou porque a pessoa não pode ter, ela vai ficar surpreendida. Mas às vezes a nossa preocupação está com o nosso próprio sentimento, do que vão pensar da gente, ou do que nós vamos sentir, e não simplesmente em apreciar a pessoa, em declarar que nós gostamos daquela pessoa. E o presente é esse símbolo, na verdade. É esse símbolo. Porque para pensar. Os 3 magos ofereceram algo que Deus já tinha. O menino Jesus, Jesus sendo Deus, não pode receber nenhum presente que ele não tenha. Deus tem todos os presentes. Deus tem o amor. Não, o amor. Não, Deus tem amor. A Trindade vive em harmonia. Deus, a adoração. Deus tem a harmonia entre a Trindade, que há adoração. Os anjos têm adoração, a natureza
adora a Deus. Então Deus tem a adoração. Então, na verdade, não tem nada que eu possa oferecer a Deus que Ele não tenha. E talvez você diz, então por que eu vou dar a Deus alguma coisa? Por que eu vou dar um dízimo, uma oferta? Por que eu vou dar por que eu vou dar o meu tempo a Deus? Por que eu vou, os meus talentos? Por que eu vou participar de uma igreja? Por que eu vou declarar a minha adoração? Por que eu canto a Deus? Por que eu oro? Não, não, não. Nós não damos porque Ele vai me dar em troca, porque isso aí é paganismo. E aqui tem a ver com Herodes lá. Então, se o problema é viver uma vida para si mesmo, a solução é viver uma vida centrada em Deus e para o próximo, de servir, de se doar. Nós damos a Deus por apreciar a Deus. Nós damos algo que Ele já tem, mas nós damos por apreciar a Deus, por adorar a Deus, não pela troca, ou não preocupados com os nossos próprios sentimentos, mas apreciar a presença de Deus. Esse é o ponto relacionado a Deus. E nós nos doamos ao próximo, aos outros, aos familiares, aos amigos, à sociedade, não querendo algo em troca, porque senão caímos no problema identificado no texto, na figura de Herodes. Os 3 magos, já parou para pensar, eles não foram em busca de reconhecimento, porque o menino Jesus não pode reconhecê-lo. Eles não foram por causa que Jesus poderia curá-lo, porque o menino Jesus não começou com o seu ministério. Não foi para libertação, não foi para receber uma bênção, porque o menino Jesus, naquele momento, ele nem pode reagir a nada. Nem foi a um grande ensinamento, eles não foram buscar Jesus para um grande ensinamento. Eles fizeram uma homenagem a Jesus, reconhecendo que Jesus é Deus, é Rei, é enviado por Deus. Claro que talvez esses magos, esses 3, não tenham uma grande consciência do que está fazendo, mas eles prestam homenagem reconhecendo que o menino Jesus é Rei. Então, Jesus nos ensinou isso. É melhor dar do que receber. O segredo da vida abundante é uma vida de serviço, de se doar, não apenas de receber. A plenitude da vida está em se doar. E se doar custa caro. Lembre disso. Não, uma vida abençoada custa caro se doar mesmo. Eu poderia estar vivendo o meu tempo só para mim mesmo, só para o meu descanso, só para o meu prazer, só para as minhas alegrias, só para aquilo que me satisfaz. Eu poderia pegar o meu dinheiro e só usar só para mim, só para aquilo que me interessa, só para aquilo que eu vou ganhar alguma coisa. Sim, mas essa é uma vida de sofrimento, uma vida de insaciedade, uma vida de satisfação, que é Herodes. Mas os 3 magos e Jesus nos ensina a solução, que é uma vida que vai me custar caro, mas é o que traz plenitude. É o que me traz a beleza da vida, a riqueza da vida, a abundância da vida, aonde eu me dou para Deus e para o próximo. Não é uma vida mais centrada em mim mesmo. E qual é a aplicação disso para mim e para você nos dias atuais? A aplicação, amados, é que nós somos seduzidos a pensar só no nosso eu. Mas a palavra de Deus hoje nos mostra, nos ensina que temos que parar, aprender com o Evangelho de Jesus, aprender com a palavra de Deus, que uma vida abençoada é uma vida do nós, não uma vida do eu. O eu tem que ser sepultado na cruz de Cristo. Não é mais o que eu tenho para receber, porque sempre são relacionamentos de interesse. Relacionamento de interesse no trabalho, com o governo, com a escola, com o professor, com a igreja, com o pastor, com os membros, com os ministérios. É sempre uma relação do que eu posso sugar, do que eu posso receber. E aí eu vou ver insatisfeito, eu vou ver decepcionado, eu vou me sentir traído, eu vou me sentir sempre injustiçado. Agora, o Evangelho, Jesus que nasceu em Belém, ou Jesus de Nazaré, que viveu em Nazaré, que morreu na cruz, ele nos ensina que aquele que quer seguir a vida abençoada, quer ter uma vida plena, é aquele que carrega a sua cruz, aquele que sepulta o seu ego para viver uma vida de comunidade. Agora não é mais eu, é o nós. E essa é a pergunta: a sua vida tem girado em torno do nós? A sua vida tem girado em torno do nós?
Eu tenho sempre desafiado o Ministério do Louvor a repensar as músicas, porque até as nossas músicas às vezes é só o eu. As músicas é sempre do eu, é eu que recebo, eu creio, não. Mas a vida do evangelho, claro que tem o pessoal, claro que eu posso orar a Deus, Deus para mim, é meu Deus, claro que eu posso, mas a vida do evangelho, Natal aqui é uma vida do nós. É uma vida do quem é esse nós? Essa vida com Deus, que é nós. A Trindade é Pai, Filho e Espírito Santo. É uma comunidade entre si. É uma comunidade. O cristianismo não se vive do eu, do individual. Não é o culto para mim, não é o louvor para mim, não é a palavra só para mim. Não é eu vou pro culto para eu sentir, não é eu participo dessa igreja, por que essa igreja tem a oferecer para mim? Não, é o nós. É o nós. Nós significa que o meu eu foi sepultado para viver a vida com Deus, que é comunidade, que é um Deus. Então eu vivo em comunhão com Deus, já somos, é nós. Nós é quem? Eu e Deus. Então não é mais eu, é Deus, é nós. É Deus em mim, eu em Deus. A Bíblia fala que Deus faz morada em nós. Então não é só eu trabalho, eu ganho, eu recebo, eu faço. Não, é nós. Porque Deus está na minha vida. Mas não é só para. Não é Deus está na minha vida para mim, não, é para nós. É para minha família ser abençoada, para os meus amigos, para o meu país, para a minha igreja. Entendeu? Olha só, é o nós. Só que às vezes nós ficamos assim, nós queremos às vezes, amados, mesmo dentro das nossas limitações. Pastor, eu sei, um dia eu vou servir a Deus, um dia eu vou viver para o próximo, um dia eu vou fazer trabalho voluntário, quando eu me aposentar, quando eu tiver tempo. Não, porque tem que ser algo que custa algo. Dar o que sobra para Deus, dar o que sobra para a igreja, dar o que sobra para o próximo, dar o que sobra para a esposa, para o esposo, dar o que sobra para a mãe, para o pai, dar o que sobra para o filho e para a filha, dar o que sobra para o seu trabalho. Você sempre vai viver de sobras. Nós somos desafiados a nos entregar e dar o nosso melhor com aquilo que a gente pode dar. Mesmo dentro das nossas limitações é possível dar alguma coisa. É possível se doar. Para pensar, mas eu tenho problema de saúde, mas eu tenho problema financeiro, mas eu tenho problema no meu casamento, eu tenho problema, eu tenho falta de tempo, eu tenho problema eu tenho problemas familiares, eu tenho complexos do passado, eu tenho problema com relacionamentos. Isso, então, você tem. Eu também tenho, a torcida do Corinthians tem, do Flamengo, o universo tem. Bem-vindo, você é humano. Eu sei que você e eu queremos negar, somos humanos. E temos problemas e lidamos com o pecado. Lidamos com essa situação ainda de pecado. Mas vamos viver acomodados a essa vida? Vamos ceder ao mal, ceder ao pecado, escravos do pecado? Não, porque não é para vivermos nessa tipologia de Herodes, uma vida centrada em si mesmo, para viver na tipologia dos três magos, na figura do menino Jesus, principalmente na figura do menino Jesus. Porque os magos homenageiam Jesus e é Jesus a solução para as nossas vidas. E Jesus nos ensina a viver uma vida do nós. Jesus não viveu uma vida do eu. Do nós, eu e meu pai. Não faço nada se meu pai não quiser. Jesus diz isso. Jesus nos ensina a viver. Então, mesmo você com os seus problemas, eu faço essa pergunta. O que você pode fazer para Deus e para alguém? E que você está fugindo de fazer? Ou que você está inventando desculpas para fazer? Ou que você, não, mas eu tenho um sonho, eu estou atrás do meu sonho. Isso, então, do meu sonho ou do nosso? Esse é um sonho de Deus? Para pensar. A vida que você está vivendo é um sonho de Deus? É o sonho que é do nós? É um sonho que envolve a igreja? É um sonho que envolve seus familiares? É um sonho que envolve o Brasil, sua sociedade, seus amigos? Ou é só você que é abençoado? Que sonho é esse? Então, o Natal é tempo de celebrar o nascimento de Jesus, em que Jesus nos ensina a não vivermos como Herodes. E Mateus nos ensina que os magos gentios fizeram homenagem e ensinaram o caminho aqui de dar presente. Dar presente é o que custa caro. E Deus está desafiando a mim e a você a viver o Natal, a celebrar o Natal. É uma vida de tirar dos nossos tesouros e dar presentes a Deus e àqueles que nós nos deparamos no dia a dia. Vai custar o seu tempo,
vai custar a sua inteligência, vai custar a sua paciência, vai custar a sua misericórdia, vai custar recursos financeiros, vai custar esforço. Tem um esforço. Os magos têm uma viagem, os magos teve que patrocinar essa viagem. Tem esforço. Sem esforço não existe a doação. Sem sepultar o ego não tem a vida do nós. Então, eu e você somos convidados pelo menino Jesus a esse Natal, a Jesus, o nosso Senhor e Salvador, que nós celebramos o seu nascimento, a parar de viver uma vida do eu para viver uma vida do nós. Que Deus abençoe, que você tenha uma vida abençoada do nós e você pare de inventar desculpas para não viver essa vida abençoada em Jesus. Tire dos seus tesouros aquilo que lhe custa algo, mas para viver uma vida plena, uma vida abençoada, uma vida em paz com Deus, uma vida em paz com o próximo. Amém? Gostaria de orar por nós. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, como refletimos, ó Deus, nessa mensagem, temos uma tendência a viver como Herodes. Queremos brilhar, queremos fazer sucesso, queremos ter poder, queremos ter controle, ficamos irritados com aqueles que atrapalham o nosso conforto, o nosso luxo, o nosso prazer, as nossas ideias, queremos sempre estar certo. Ó Deus, realmente a nossa natureza é tendenciosa a ser como Herodes. Cruel, Senhor. Ó Deus, sermos cruéis conosco mesmo, com o próximo. Ó Deus, indiferentes à religião, indiferentes à fé, indiferente à chegada do Messias. Mas, Senhor, nessa noite, ó Deus, nesse momento da palavra, na reflexão da Tua palavra, nesse dia de Natal, da celebração de Natal, queremos ter essa atitude como os 3 magos, Senhor. Ó Deus, e através de Mateus que nos ensina em Tua palavra, Senhor, a ver uma vida que nos custa algo, uma vida de doar para o próximo, doar, Deus, para si, mesmo o Senhor não tendo nada para receber, porque o Senhor tem tudo, mas queremos ter a alegria de poder doar a nossa vida, o nosso tempo, os nossos talentos, os recursos financeiros. E, ó Deus, cremos que Jesus é o único que tem poder para nos libertar da escravidão do eu para viver uma vida do nós. Por isso que o Senhor Jesus, ó Deus, neste dia, venha continuar essa grande obra de libertação e transformação dos nossos corações, de uma vida do eu para a vida do nós, e vivermos em plenitude com o Teu Espírito Santo, Pai, Filho e Espírito Santo, que possamos viver e sermos morada e vivermos uma vida plena e alegre do nós. Por isso, Deus, nos desprende tudo aquilo que nos atrapalha de vivermos o Teu amor, a Tua graça, para com o Senhor, de servir ao Senhor e de servir ao próximo e todos aqueles que estão ao nosso redor. Pai, em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Deus abençoe você, tenha uma boa semana. Próximo domingo também não teremos culto presencial, mas teremos uma mensagem. Deus abençoe você. Até a próxima. Tchau, tchau.